Olá pessoal, aqui é o Carlos Vinícius. Eu vou comentar, claro, sobre ondas de choque com vocês, mas dessa vez vai ser sobre um tema que na verdade é uma pergunta que eu tive há vários anos e que eu acredito que vocês devem ter, porque isso é uma incógnita ainda está para ser respondido, elucidado de forma mais exata, que é qual a dose ideal para tratar fascite plantar. E quando a gente fala de dose ideal, a gente está se referindo a alguns quesitos do tratamento, que são a densidade do fluxo de energia, bem como a energia total fornecida ao paciente, a quantidade total de pulsos, né, o número de pulsos e o número de sessões. E aí a gente tem que se perguntar com qual dose a gente vai tratar o paciente para que a gente tenha pelo menos 70% de eficácia no nosso tratamento para fascite plantar. E aí, para ajudar nessa discussão, eu trouxe aqui um estudo de 2020, feito na Turquia, com nível de evidência 1, e aí foi publicado no Journal of Foot and Ankle Surgery. E aí o objetivo desse trabalho foi correlacionar a densidade do fluxo de energia e o número de pulsos nas sessões de onda de choque versus a melhora da dor, a fadiga que o paciente tinha, a função física, a disfunção e a qualidade de vida do paciente, em pacientes, né, com fascite plantar. Então, vem comigo emergir mais um pouquinho no estudo das zonas de choque. Bora lá! Vários estudos já demonstraram a eficácia das ondas de choque para tratar fascite plantar. Isso é uma coisa inconteste, tem mais de 15 estudos para os mais céticos, né, com bons resultados. E o que a gente está fazendo agora, né, na atualidade, é ajustar as filigramas, né, para atingir maior eficácia, mais 70% aí de eficácia no nosso tratamento. E a gente encontra aí, nos estudos, eles trabalhando com vários níveis de energia, com menos de 0,08 milijoules por milímetro quadrado, que é uma energia considerada baixa, ou na faixa de 0,08 a 0,28 milijoules por milímetro quadrado, que é considerado uma energia moderada, ou então acima disso, mais que 0,28 milijoules por milímetro quadrado, que aí é considerado alta energia. E todos esses trabalhos mostram bons resultados. Então não há consenso, pelo menos em relação à densidade do fluxo de energia, qual a dose ideal. E aí, esse estudo, né, pensando nisso, ele elaborou a seguinte metodologia. Né? Esse estudo ele é duplo cego, randomizado, controlado e foi feito em 2019, em 4 meses, né? Agosto a outubro, agosto, setembro, outubro, né? Em 3 meses que foi feito esse estudo. E aí, eles utilizaram como critério de inclusão, claro, pacientes com diagnóstico de fascite plantar. E aí, para o diagnóstico, eles consideraram algumas coisas. Né? Na clínica, tinha que ter a famosa dor no calcanhar, nos primeiros passos do dia, né? Aquela primeira pisada da manhã, que é mais dolorosa, ou então aquela dorzinha que tinha ao longo do dia. E associaram os achados da anamnese com o exame físico, que aí eles consideraram mais importante a dor, a palpação bem lá na inserção da face plantar no calcanhar. E para alguns casos eles fizeram radiografias e até ressonância magnética, lembrando que isso é importante para fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, alguns tumores, tá? Outras doenças aí que podem estar mimetizando a fascite plantar. E aí você, como um bom clínico, né, na parte clínica, né, você pode diferenciar isso e aí saber se vai ser preciso utilizar exames complementares ou não. Foi o que eles fizeram. Além disso, o paciente só podia ter fascite plantar em um pé e no pé direito para não confundir, né, para não ser um viés de seleção. E a duração da fascite plantar tinha que ser de pelo menos 3 meses. Eles escolheram pacientes adultos, né, mais de 18 anos, e não poderia ser obeso, ou seja, com IMC menor que 30 kg por centímetro quadrado. E aí, juntando esses pacientes, eles dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo, né, tinha 33 pacientes, eles foram submetidos a 7 sessões de onda de choque com alta energia
e aí foi 0,26 milijoules por milímetro quadrado. Lembrando que naquela classificaçãozinha foi considerado 0,28, mas aqui nesse estudo eles acharam que 0,26 já era de alta energia, então ok, mas de fato é uma energia mais alta. E o intervalo entre as sessões foram de apenas 3 dias, então 7 sessões, com intervalo de 3 dias. O grupo 2 tinha 31 pacientes, foram submetidos agora, em vez de 7, foram submetidos a 3 sessões de onda de choque, também com a energia alta e intervalo de 3 dias entre cada sessão. E o último grupo, o terceiro grupo, tinha 30 pacientes, e aí novamente foram submetidos a 7 sessões, só que uma energia bem mais baixa, bem inferior, que aí foi menor que 0,08 milijoules por milímetro quadrado. Então, bem baixa energia, né, mas também com intervalo de 3 dias entre as sessões. O aparelho utilizado foi um aparelho focal, eles forneceram 3.000 pulsos e uma frequência de pulso de 8 Hz e não fizeram anestesia para os pacientes, não foi necessário fazer. Tá? Além do tratamento com as ondas de choque, eles adicionaram fisioterapia. E a fisioterapia consistiu em exercícios para alongamento do gastrocnêmio, o sóleo e da fáscia plantar, e eles fizeram esses exercícios por 10 dias. Tá? Esses exercícios foram feitos em casa, foram ensinados pelo próprio fisioterapeuta. E aí, eles fizeram as análises. As análises foram feitas antes do tratamento, né, na linha de base, e 1 mês após o tratamento, depois de 30 dias. E aí eles avaliaram a dor pela escala VAS, né, que é a escala visual analógica de dor, uma escala funcional, que é a escala SF36, e outras funções, que foi pela escala FACIT, que é aquela escala funcional de fadiga para doença crônica. Ele avalia o quanto que o paciente percebe de energia gasta para fazer um exercício, para fazer uma atividade, qual a dificuldade que ele tem para atividades diárias. E aí, quanto maior o valor, maior a dificuldade para realizar atividades diárias. Outra avaliação que eles fizeram, agora mais objetiva, foi o teste de caminhada de 6 minutos. Eu adoro esse teste porque ele é objetivo e ele dá ainda a velocidade de marcha do paciente. E por fim, eles avaliaram o índice de função do pé, que é feito por uma escala chamada de Foot Function Index, tá? Uma escala muito utilizada para patologias do pé. E aí, quanto maior a pontuação, pior a gravidade da doença do paciente. Os cálculos que eles fizeram de tamanho da amostra foi para ter um poder estatístico de 80% e o tamanho do efeito foi 0,37. Esse tamanho de efeito é bem baixo, tá? Para ser considerado moderado tinha que ser pelo menos meio, tá? Então tá entre o baixo e o moderado, tá? Mas vai fornecer para a gente informações importantes nesse estudo, tá bom? E aí o que eles pegaram, o que eles tiveram como resultado, eu vou mostrar agora no visor aqui, presta atenção. Então vamos lá, dos resultados, a gente vê aqui no visor o que teve de pacientes, né? Como é que era a característica dos pacientes no estudo. Então quando a gente vê aqui, ó, 94 pacientes foram pegos nesse estudo para dar aquele poder estatístico, sendo 69 mulheres, ou seja, 73% da população era de mulheres, o que é compatível com a estatística, a epidemiologia da população geral mesmo, é mais comum em mulheres, aproximadamente 40 anos, né, que aí foi igual aqui no estudo, ó, 45 anos foi a média, com uma faixa de 25 a 67 anos, e não teve diferença entre aqueles 3 grupos, que tiveram mais ou menos 30 pacientes entre cada grupo. E como resultado, vamos começar pela escala visual analógica, que é a escala que avalia a dor percebida pelo paciente numa escala visual, que ele olha e fala, eu estou desse jeito, vai de 0 a 10. No primeiro grupo, lembra lá, o primeiro grupo é aquele que foi submetido a 7 sessões de ondas de choque, com uma energia de 0,26 milijoules por milímetro quadrado, 3.000 pulsos, 8 Hz, com intervalo de 3 dias entre cada sessão. O que esses pacientes têm como resultado após 1 mês de tratamento? Vejam que antes da sessão, eles tinham uma dor considerada elevada. A média deu 7,3. E aí, 1 mês depois, caiu significativamente para 3,96, que é uma dor de baixa intensidade. O grupo 2, que é aquele que foi submetido a menos sessões, em vez de 7 sessões, a 3 sessões de onda de choque, mas com uma energia ainda alta, de 0,26 milijoules por milímetro quadrado, eles tinham uma dor de 7,8, que era alta no início, e aí diminuiu para 6,2, diminuiu menos, né? Mas foi significativo
do ponto de vista estatístico. E o último grupo, que foi submetido a 7 sessões de ondas de choque, mas com energia bem baixinha, de menos que 0,08 mJ por milímetro quadrado, eles tinham uma dor inicial de 6,96 e aí caiu muito pouco mesmo, para 6,51, mas atingiu o poder estatístico. E aí quando a gente compara os 3 grupos, olha só, tinha uma diferença assim no início, aqui no cantinho, ó, tinha uma diferença entre eles, né? O grupo 3 tinha menos dor que o 2 e que o 1, por exemplo. Mas a melhora foi significativamente maior para o primeiro grupo. Ou seja, quem é estimulado com mais sessões e maior energia tem uma melhora na dor da fascite plantar do que quem é estimulado com menos sessões, né, 7 versus 3, ou então com menor energia. E isso é mais importante se a energia for mais baixa, ou seja, se você estimular com uma menor energia, você vai ter um resultado ainda pior do que se você prover menos quantidade de sessão. E aí tem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. O mínimo para ser considerado de melhora clinicamente significativa é 0,9. E aí quando a gente faz as contas aqui no grupo 3, ó, caiu de 6,96 para 6,51. Então a mudança aqui foi 0,45, né? Diminuiu 0,45, que não é clinicamente significativo. Então, embora tenha tido um resultado estatístico, não tem importância. Então, a gente considera que o grupo 3, né, pacientes submetidos a uma energia de menor que 0,08, mesmo com 7 sessões, não teve melhora clínica com um mês, né, para tratar a fascite plantar. Já o grupo 2, ele teve uma melhora mais significativa, substancial, de 1,6, né? 1,6 de diferença. Então, foi significativo. E aí, o primeiro grupo, uma melhora muito maior, que se a gente for avaliar a porcentagem, ó, o grupo 2 diminuiu 20%. Essa melhora de 20% é uma melhora pouco significativa, né? Mesmo tendo esse valor aí de 1,6 de melhora, ela é pouco significativa, que a gente considera uma melhora interessante para o paciente a partir de 30%. Quando é uma melhora muito boa, é a partir de 50%. E aí o grupo 1 foi o que mais se aproximou dos 50%. Chegou a 46%. Lembra que foi um mês após o tratamento. Tá? Agora vamos para a função. A escala funcional SF36 aqui, ela é dividida em vários domínios, né? O domínio físico e o domínio mental, psicológico. E dentro do domínio físico tem as subdivisões e do psicológico também as subdivisões. E aí, dentro do domínio físico, eu vou mostrar os mais importantes. O primeiro deles foi a função física. E aí a gente vê aqui, ó, que no primeiro grupo ele tinha uma pontuação de 28,6. E aí aumentou aqui, ó, para 46,5, quase que dobrou, tá? No segundo grupo, ou seja, pacientes submetidos a 3 sessões de ondas de choque, também houve uma melhora na função física, né? Com 7 sessões de ondas de choque, teve melhora, com 3 também teve melhora, embora menor. E pacientes submetidos a uma energia baixa, de 0,08, embora 7 sessões, teve um aumento aí bem pequenininho, mas teve uma melhora, né, do ponto de vista estatístico. Se a gente for avaliar os 3 grupos, for comparar os 3 grupos, não teve diferença no início. E no fim, realmente, quem melhorou mais foi o grupo 1, ou seja, pacientes submetidos a alta energia e mais sessões. Lembrando que para considerar um valor mínimo significativo, tem que ter uma diferença de 8,1. E aí, se a gente olhar o grupo submetido a menor energia, não teve essa diferença, foi de 2 pontos somente. Então, o grupo 3 não teve melhora na função física após as ondas de choque. Tá? Já o grupo 2, ele teve uma melhora que a gente pode, né, até falar, dá para considerar, porque se a gente fizer as contas aqui, ó, 27,4 e 35,3, vai dar 7,9 de diferença, né? Quase chega no 8,1. Então, se você quiser ser bem maleável, porque esse valor de 8,1 ele pode às vezes modificar com estudo, né? Então, você pode considerar que teve alguma melhora clínica, mas é questionável. E já o grupo 1, né, o paciente submetido a maior energia e maior quantidade de sessões para fascite plantar, ele teve uma diferença aqui, ó, de 17,9, que aí sim é significativo.
Outra escala que tem dentro da SF36 é a dificuldade física, dificuldade para realizar atividades. E no primeiro grupo, que são pacientes submetidos a alta energia, teve uma melhora aqui significativa, né? Quase dobrou, né? De 31,8 foi para 60,6, uma melhora boa. No segundo grupo, pacientes com menor quantidade de sessões, aumentou também. E pacientes com menor quantidade de sessões também teve um aumento. E aí, se a gente comparar os três, né, já tinha uma certa diferença entre os grupos. Né? O terceiro grupo estava melhorzinho para a função física, né, um pouco melhor. Mas a melhora do grupo 1 foi muito superior em relação ao grupo 2 e ao grupo 3. Tá? Lembrando novamente que o mínimo para ser considerado clinicamente significativo é 8,8. E aí, se a gente olhar aqui, ó, o grupo 3, ele melhorou aqui, ó, da 3, 9, dá 5,3. 5,3 de melhora, que é menor que 8,8. Então, não foi significativo. Então, não teve melhora dos pacientes submetidos a baixa energia, mesmo 7 sessões para fascite plantar, tá? Em relação à dificuldade física. No grupo 2, a melhora aqui foi de 16,1, então teve uma melhora significativa. E no grupo 1, a melhora foi muito grande, né? Da 28,8, mais ou menos, tá? 28,8, então teve uma melhora muito significativa. Para as outras subescalas dessa SF36, teve as outras subescalas, só para você saber, ó, é de função emocional, vitalidade do paciente, saúde mental, função social, dor no corpo, saúde em geral. Em todas essas subescalas, aí o grupo 1 foi superior aos demais grupos. O grupo 2 foi melhor ou igual ao grupo 3. E o grupo 3 ou não tinha significado clínico ou nem significado estatístico teve. Então o grupo 3 sempre foi o piorzinho, tá? O 2 intermediário e o primeiro grupo melhor. Agora vamos para a avaliação do teste de caminhada. Eles fizeram uma análise da velocidade de marcha em centímetros por segundo. Os pacientes submetidos a 7 sessões com alta energia de ondas de choque para fascite plantar tiveram uma melhora significativa da velocidade de marcha após um mês do tratamento. A velocidade era 122,2 centímetros por segundo e aí subiu para 148. Então teve um aumento aí de 26,7 centímetros por segundo. Tá? Nos pacientes submetidos a menos sessões, né, a 3 sessões, embora com alta energia, houve aumento também de 114,5 para 127,5. E nos pacientes submetidos a baixa energia, teve um aumento, só que menor, né, menos significativo. E aí, se a gente comparar os 3 grupos, né, antes do tratamento eles eram bem homogêneos, e após o tratamento, o primeiro grupo realmente foi superior ao segundo e ao terceiro grupo. E aí também tem um valor mínimo que a gente pode considerar como significativo, que é um aumento, uma diminuição de 10 a 20 centímetros por segundo. Se a gente olhar aqui o grupo 3, né, os pacientes submetidos a menor energia, o aumento aqui foi de 6,8, né, 6,8 centímetros por segundo. Então não atinge o mínimo aí de 10. Tá? Então não foi clinicamente significativo, portanto não teve melhora na velocidade de marcha desses pacientes. No segundo grupo, né, pacientes com 3 sessões de onda de choque, teve um aumento aqui, que se a gente fizer as contas, dá 13 centímetros por segundo. Se a gente for mais condescendente, né, a gente utiliza esse mínimo aqui de 10 e a gente pode até considerar que teve uma melhora. Mas se a gente for mais rigoroso, 20 centímetros por segundo, a gente pode considerar que não houve uma melhora clínica. Então essa melhora aí, ela é questionável. E já no grupo 1 é inquestionável, né, melhorou aí, fazendo as contas, dá 26,7 centímetros por segundo. Então foi significativo para o grupo 1 de forma inquestionável. A penúltima escala é aquela fascite, que é para avaliar a fadiga, a quantidade de energia que o paciente sente que ele precisa desgastar para realizar uma atividade, né? E ela serve para pacientes com doenças crônicas. Então, os pacientes submetidos a mais sessões com a maior energia, eles tinham uma pontuação mais elevada, de 26,6, aí caiu para 18,3, né? Teve uma melhora. No segundo grupo, ou seja, pacientes submetidos a 3 sessões,
caiu de 24,5 para 20,1. E no último grupo, ou seja, pacientes com menor energia, né, de estímulo, caiu de 21,4 para 19,4. Todas tiveram um significado estatístico e comparando os grupos, antes do tratamento eram bem homogêneos e após o tratamento, realmente o grupo 1 teve uma melhora superior ao 2 e ao grupo 3. Só que aí nesse caso também tem o mínimo que é considerado significativo. E para essa escala, o mínimo são 3 pontos, né? Se a gente olhar aqui o grupo 3, a melhora foi de 1,9, então menor que 3, então não foi significativo, ou seja, não teve melhora na fadiga crônica do paciente, né? Lembra, o paciente com dor crônica é um paciente mais fadigado, mais cansado, às vezes até depressivo, né? Não quer fazer nada. Às vezes quando o tratamento não vai muito bem, ele fala, doutor, não está indo bem, aquele paciente que você sente que precisa de ajuda, né? Ele suga, né? Ele suga porque ele precisa de ajuda, então ele quer um pouquinho de energia para ele se sentir melhor. Então, essa escala é interessante justamente por isso, porque o paciente com doença crônica é um paciente já fadigado, cansado, porque ele gasta mais energia, ou pelo menos ele sente que está gastando mais energia para executar uma atividade que antes ele não precisava, né? E isso para ele é muito ruim, porque ele não se sente mal, ele não se sente idoso, vamos dizer assim, ele não se sente que está na hora dele já estar mais cansado, não é normal isso para ele, e isso é percebido, e isso pode ser quantificado nesse tipo de escala. Os pacientes do grupo 2 tiveram uma melhora aí de 4,4 pontos, então foi significativo, e o grupo 1, né, como sempre, disparado melhor. Tá? Teve a maior melhora na fadiga crônica. E a última escala é a da Food Function Index, que é específica para pé. Ela é dividida também em 3 subescalas, né, dor, disfunção e limitação das atividades diárias. Então vamos falar primeiro da dor. Né? É importante avaliar a dor em várias escalas, porque existe diferença na forma como isso é feito, né? Então é importante ver se realmente as escalas se correlacionam, que é o que eu, inclusive, vou falar daqui a pouquinho. Em relação à melhora da dor, na Food Function Index, os pacientes do grupo 1 tiveram uma melhora muito significativa, né, de 44 foi para 29,7. Os pacientes do segundo grupo aqui foi de 39,5 para 34,4. E do último grupo foi de 38,5 para 36,1, então teve uma melhora estatística nos 3 grupos. E se comparar os grupos antes, ó, se a gente for ver aqui, ó, eles não eram homogêneos, né? O grupo 3 era melhorzinho na dor, inclusive, do que o grupo 1. E teve uma melhora significativa, sendo que o grupo 1 foi melhor que os demais, como a gente já viu nas outras escalas. E o mínimo para ser considerado significativo são 12 pontos. Se a gente olhar aqui, o grupo 3 não dá 12 pontos, né? A melhora foi de 2,4 só, né? Não é nada. Então não houve melhora na dor do grupo 3, assim como a escala do VAS. No grupo 2, a melhora foi de 5,1, então também não foi significativo. Lembra que o VAS para o paciente foi questionável, né, porque diminuiu só 20%, nessa escala não teve mudança significativa. Por isso, como eu falei, é importante avaliar mais de uma escala. E no primeiro grupo, a melhora foi muito expressiva, né, foi 15,3 pontos de diferença, né, então foi expressivo, então dá para considerar como melhora da dor. Para disfunção do paciente, o primeiro grupo novamente teve uma melhora, o segundo também, o terceiro melhoraram, né, os 3 grupos melhoraram do ponto de vista estatístico. Eles não eram homogêneos no início, né, o grupo 1 era pior, novamente, mas foi melhor, foi o que teve uma melhora mais significativa. E se a gente avaliar o mínimo, né, para melhorar, aqui ó, o grupo 1 teve uma melhora de 2,3, então não foi significativo, ou seja, também não melhorou a função, a disfunção. No grupo 2, a melhora aqui já foi mais significativa, foi de 45 a 37, né? Então melhorou aqui 8,1, né? Então foi significativo. E no grupo 1, a melhora muito expressiva, né? 17 pontos mais ou menos, então foi o melhor. E o último item é limitação das atividades diárias. E o grupo 1, novamente, melhorou, o grupo 2 também, e o terceiro também.
eles eram homogêneos no início, né, que os 7,34 do P, e o grupo 1 foi o que melhorou de forma mais significativa. Dessa vez, os 3 melhoraram, tá, de forma clinicamente significativa, porque o mínimo considerado para essa escala é de meio. Tá? Então, acabou que todos melhoraram, só que o 1 foi muito superior. E aí é sempre bom a gente fazer uma correlação entre as escalas, para ver se elas têm a ver, né, que eu comentei. E aí foi feita uma correlação da escala de dor, do VAS, e a escala SF36 com as outras escalas, né, com a de fadiga, com a velocidade de caminhada, né, o teste de 6 minutos, e a Foot Function Index. E eles observaram que para o grupo 1, essas escalas se correlacionaram, ou seja, o resultado de melhora obtida para as escalas de dor e de função foi realmente compatível. Houve uma correlação forte. Já para o grupo 2 e para o grupo 3 não teve correlação, como a gente viu, né? Teve algumas escalas que parecia que tinha melhorado a dor, mas na outra realmente não melhorou a dor, ou em outras escalas parecia que melhorou a função e outras que realmente não melhorou a função. É isso que quer dizer essa relação, essa correlação que eles fazem com uma análise matemática na estatística. E outra coisa muito importante que eles avaliaram foram os efeitos colaterais. E eles observaram nesses 94 pacientes que mesmo com uma energia alta, né, de 0,6 milijoules por milímetro quadrado, fazendo 7 sessões, então ele tinha uma chance, teve 7 vezes a chance de ter alguma complicação. E não teve nenhum efeito colateral e não teve nenhuma lesão para o paciente. Isso é importante porque uma dose considerada alta aumenta o risco de ter alguma lesão. Né? O que a gente pode ter de lesão? Lesão na própria fáscia plantar, que a fáscia plantar, cronicamente lesada, ela tem uma degeneração mixoide e aí ela pode romper. Né? E aí, teoricamente, as ondas de choque, como são uma energia de alta pressão, de alta intensidade, elas podem produzir uma lesão tecidual, que aí com um tecido já mais frágil, você dá aquela pisadinha e rompe a fáscia. Outra coisa que pode acontecer, mas não para fasciopatia plantar, é lesão de tendão, lesão de pele pode acontecer, uma dor durante o procedimento e após o procedimento, quanto maior a energia, maior a chance disso acontecer. Equimose também pode acontecer, né? Bolhas, formação de bolhas, isso também é uma preocupação. Por isso que a gente precisa saber nos estudos se tem efeito colateral. Outro problema, né? Agora a gente falou da alta dose, outro problema que pode ter é o contrário, é a baixa dose. O que pode ter de problema com a baixa dose é um resultado pior, que foi o que nós vimos, né? O grupo 3, né, que foram pacientes submetidos a menos de 0,8 milijoules por milímetro quadrado, embora muitas sessões, 7 sessões, eles tiveram uma melhora estatística na dor, mas sem melhora clínica, ou seja, não melhorou a dor. Também não melhorou a função, né? Apesar da estatística ele ter dado diferença, não teve melhora na função. Né? Já o grupo que foi submetido a menos sessões, mas com uma energia maior, que foi o grupo 2, né? Ele foi submetido a 3 sessões, mas 0,26 milijoules por milímetro quadrado, apesar de ter menos sessões, já teve uma melhora clínica mais significativa da dor, embora questionável. Né? Porque a melhora foi clínica no VAS, mas não teve uma melhora na escala de dor do Foot Function Index. Né? E aí, quando foi correlacionar as escalas, não teve correlação. Então, a gente pode considerar que a melhora foi questionável, assim como a função para esses pacientes melhorou de forma questionável. Tá? Apesar disso, a gente tem que considerar que esse estudo avaliou os resultados um mês após o tratamento. E usar um mês como referência, né, como análise final, é superestimar demais a biologia, é querer demais da biologia, algo que ela não pode prover. Principalmente se a gente falar de dor crônica, porque a dor crônica ela tem mecanismos que são complexos na sua formação, na sua etiologia. E quando isso acontece, a gente não pode esperar que esses mecanismos sejam desfeitos dentro de um mês somente. A biologia precisa de tempo para isso, precisa das ondas atingirem as células, o DNA das células, esse DNA se expressar em alguns genes, e aí esses genes vão sintetizar proteínas, que aí vão atuar à distância no sistema nervoso,
no próprio tecido circunjacente, né, na matriz extracelular do tecido, diminuindo substâncias neuropeptídeos, né, que vão atuar na perpetuação da dor, além da estrutura histológica ali do tecido. E aí, melhorando isso tudo, aí sim a gente pode ter uma melhora clínica do paciente. Depois disso tudo, vai ter a melhora clínica do paciente. Claro que tem uma certa melhora mais imediata, por conta da supressão de alguns neuropeptídeos, né, responsáveis pela dor, mas a melhora final, vamos dizer assim, mais perpétua, mais permanente, isso aí requer mais de um mês, né, uns 2, 3 meses aí pelo menos, tá? Então, tem que dar tempo. E aí, o que a gente pode usar isso de informação? Quando a gente estiver tratando o nosso paciente, nós temos que controlar a nossa ansiedade e a ansiedade do paciente, informar para ele sobre isso, né? Que a resposta biológica demora de semanas a meses para ser clinicamente evidente, aí precisa de ter um pouquinho mais de paciência. Do mesmo jeito que ele está com dor há mais tempo, há bastante tempo, a melhora vai requerer algum tempo. Por isso que é importante, quando a gente está tratando o nosso paciente, avaliar a função dele de forma bem detalhada, igual o estudo ele avalia, né? Você tem dificuldade para subir dessa escada, a sua pisada no primeiro dia dói, a primeira pisada do dia dói, você está conseguindo fazer as suas atividades físicas? Quais atividades você faz? Isso é importante para você mensurar o quanto o paciente está melhorando. Tá? Outro ponto importante desse estudo é que a energia fornecida no tratamento tem um maior peso, provavelmente, do que a quantidade de sessões. Por isso que a diferença entre o grupo 1, né, que teve 7 sessões, 0,26 milijoules de energia, versus o grupo 3, que teve, embora 7 sessões, menos energia, 0,08, essa diferença foi maior do que a diferença desse grupo de maior energia e mais sessões com o segundo grupo, que teve só menos sessões, né, a metade das sessões. Ou seja, uma dose menor que 0,08 impacta mais no resultado do tratamento para fascite plantar do que fazer menos sessões, tá bom? E se a gente comparar a energia total, né, o quanto foi dado de pulso, multiplicar isso pela quantidade de densidade de fluxo de energia, a quantidade de sessões, a gente vai ver que a energia total no grupo 1 foi 2,33 vezes maior que a energia dada no grupo 2. E em relação ao grupo 3, foi 3,25 vezes maior. Então, a energia total, talvez a gente tenha que considerar a energia total. A energia total talvez seja o mais importante para o resultado final. Só que assim, esses resultados são interessantes porque às vezes a gente precisa deixar a dose mais baixa mesmo. Né? Nem sempre a gente consegue atingir aquele valor elevado, 0,26. Né? Às vezes não dá, às vezes nem pode. Então a gente tem que usar uma energia mais baixa, às vezes até tão baixa quanto esse 0,08 aí que eles utilizaram. E o que faz nesses casos, né? A gente tem que saber como otimizar o tratamento para que a gente tenha uma eficácia aí pelo menos 70%, né? Se a gente tratar daquele jeito que foi tratado no estudo, né, igual foi mostrado no estudo, os resultados não vão ser clinicamente significativos. E aí seu paciente faz lá 1, 3, 7 sessões e não está bem. E aí continua deprimido, com dor, com disfunção, né? E aí vai procurar outro médico. Né? Não é mesmo? É assim que acontece. Né? E aí então, o resumo da obra, né, do trabalho aí que a gente discutiu hoje, fazer ondas de choque na fasciite plantar, né, 7 sessões, 0,26 milijoules por milímetro quadrado, ou seja, alta energia, com intervalo de 3 dias a cada sessão, diminui 40% da dor após um mês. E praticamente dobra a capacidade funcional do paciente. Além disso, ela consegue aumentar 22% a velocidade da caminhada. Isso é significativo, muito importante. Ou seja, com isso, o paciente consegue andar quase 100 metros a mais, né, 100 metros a mais, numa caminhada de 6 minutos. Tá? E aí, se ao invés de 7 sessões, você fizer só 3 sessões, continua com a mesma energia alta, né? E as 3 sessões são praticamente a metade, né, do que deu antes, ainda tem resultados clínicos e funcionais, mas menores.
né? Vai ter, mas é menor. E se você mantiver 7 sessões, mas reduzir a energia para 1/3, igual algumas situações requerem, você deixa de ter resultados clínicos e funcionais. E aí, por isso, né, você precisa adotar estratégias para melhorar a performance do tratamento. Portanto, na fascite plantar, quanto mais sessões e principalmente quanto maior a energia fornecida para o paciente na região a ser tratada, melhores os resultados funcionais e de dor a curto prazo, tá? Em 1 mês. Entenderam? Legal? Fechou aí? Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas em relação a esse estudo aí que eu apresentei, comentários a fazer, escrevam aí embaixo. Não esqueçam de dar like, de me seguir nas redes sociais e mandar sua pergunta, tá bom? Até mais, um abraço.